Muito boa noite, boas-vindas ao programa Integrativa. Hoje é dia 30 de setembro de 2025. Boas-vindas e bem-vindos, bem-vindas à Lex Mediari, Câmara de Mediação e Estudos Limitada. É com alegria que apresentamos o Integrativa, uma proposta que nasce do encontro entre a advocacia e a mediação privada, com o propósito de ampliar caminhos de atuação, fortalecer parcerias e oferecer soluções duras para os conflitos. Nosso objetivo é acolher advogadas e advogados que desejam enxergar além do processo judicial, ampliando seu campo de prática profissional e fortalecendo sua presença estratégica junto aos clientes. O Integrativa é mais que um programa, é um espaço de construção conjunta. O saber jurídico que se encontra com a mediação, permitindo ao profissional da advocacia atuar não apenas como representante, mas também como protagonista de soluções consensuais que preservam relações, reduzem custos e trazem efetividade. Aqui acreditamos que a advocacia é parceira essencial da mediação, porque nenhuma solução é verdadeiramente justa se não respeitar os direitos, os interesses e a confiança dos clientes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Integrativa, um convite para transformar a forma de advogar, potencializar resultados e abrir novos horizontes de atuação em conjunto com a Câmara Privada de Mediação. E para conversar conosco sobre o Integrativa, convidamos Adriana Rocha. Gratidão, Elcio. Boa noite a vocês que são da equipe da Lex Mediari, as nossas convidadas e convidados, nesse momento, comprovando algo que nós já identificamos na mediação, que é a presença quase que unânime das mulheres, né? Elcio e Mário, os dois Mários aqui nos acompanhando para mostrar que, olha, os homens também estão vinculados, mas a maioria ainda é formada pelas mulheres. E muita gente, inclusive aqui, né, Elcio, a gente conversa sobre o porquê que isso acontece. E tem exatamente a ver com essa questão até cultural da mulher acolher, da mulher ter um olhar diferenciado, amplo, sobre as situações. As mulheres raramente enxergam algo apenas por um ângulo. Elas já estão habituadas a enxergar de forma mais panorâmica. E aqui nós estamos concretizando isso. Quero que vocês todos se sintam acolhidos, se sintam confortáveis nesse espaço que é nosso, que é seguro, e está sendo gravado como uma forma de gerar história, porque nesse momento todos nós aqui estamos fazendo história na mediação privada com a advocacia. Saibam vocês, nossas convidadas doutoras, nossos convidados doutores, que o Integrativa foi trabalhado, foi planejado pela nossa equipe desde fevereiro. Então, nós estamos há meses conversando sobre o programa Integrativa. E o resultado dependerá exatamente dessa parceria, que é o que estamos buscando. E, não sem razão, o nosso slogan do Integrativa é conectando direito e diálogo. A ponte entre a advocacia e a mediação privada, porque é isso que nós queremos. Nós queremos uma parceria fortalecida, que é bom para a advocacia
é bom para a mediação. É um espaço diferenciado. E, quando conversamos com a equipe, nós optamos por trazer algumas pessoas, né? Vocês, nossos convidados e convidadas, pessoas que já têm, de alguma forma, algum vínculo com a mediação e que querem realmente ampliar essa atuação. Então, quando vocês receberem o material, analisem com muito carinho, porque são meses de trabalho da nossa equipe toda aqui, organizando, planejando. E nós pensamos, num primeiro momento, o foco na advocacia, que trabalha com questões familiares, exatamente pela complexidade dessas dinâmicas familiares e desses conflitos familiares, e por isso a mediação se torna realmente um espaço totalmente diferente. Hoje, logo pela manhã, eu tive 2 reuniões muito interessantes, e como as coisas convergem, eu fico encantada com isso. Uma foi com uma colega, advogada, e também mediadora, que está apresentando uma proposta aqui para trabalharmos parceria. E a outra com um aluno que está na fase de estágio, e a coisa que nós menos falamos foi de estágio. Nós falamos do que estamos conversando aqui. Ele falando do cenário, porque ele é formado em Direito, mas ele não tem ainda a OAB. Mas ele disse que, agora ele conclui o curso em outubro, que ele quer advogar para atuar na mediação. Ele quer ser um advogado consensual, porque ele não tinha tirado a OAB ainda, porque o litígio não interessa para ele. Olha que interessante. E cada vez mais nós estamos ouvindo colegas falando sobre isso, do desgaste que o litígio causa, não só para a atuação da advocacia, mas para o cliente. A demora, os sustos que se levam durante um processo judicial. Todos nós aqui conhecemos bem como é que funciona, né, um processo judicial. E esse aluno que me chamou a atenção exatamente porque ele disse, Adriana, eu estive numa mediação, num processo judicial, e eu pensei, como assim eu não conheço isso? Eu sou advogado. E o que essa pessoa está fazendo aí? No primeiro momento eu fiquei desconfortável, porque eu senti que aquela pessoa, uma mediadora, estava ocupando um espaço que deveria ser meu. Mas aí eu comecei a entender que não, que o espaço dela, a função dela é diferente da minha. E eu quis conhecer mais, e acabei fazendo o curso, e agora eu decidi, terminando o curso, farei a OAB no final do ano, porque eu quero ser advogado consensual e quero atuar na mediação. Então, olha que interessante. Foi de uma experiência, e aí a nossa responsabilidade, né, mediadoras e mediadores, de fazer um trabalho de qualidade, porque foi a qualidade desse trabalho que convenceu ele ainda não é, né, advogado, mas ele estava lá na audiência, uma questão dele envolvida, e acompanhado do advogado, e ele pensou, mas, nossa, como que vai ocupando um espaço assim? Ele entendeu que não, que uma situação não exclui a outra. Então, por isso que o programa se chama integrativa, é integração, não é exclusão, é facilitação, e, afinal, todos nós aqui, mediadoras e mediadoras, somos facilitadores, e, incluindo os doutores e as doutoras, todos nós somos pacificadores. O Código de Ética menciona isso, né? E lá no preâmbulo da Constituição também menciona a solução pacífica de controvérsias, considerando que o preâmbulo da Constituição é o que nos norteia, que norteia a própria Constituição. Então, nós estamos em sintonia. Nós temos um dever legal de buscar soluções diferenciadas. Eu não vou usar propriamente a palavra alternativa, embora possa pensar nesse sentido, que ao invés de procurar o judiciário, nós vamos procurar outros caminhos. Mas eu prefiro mais aquilo que nós conversamos, né, aqui na Lex Mediari, o sistema multiportas, porque existem múltiplas portas. A maioria aqui se formou
sobre o legado da porta única, que é o judiciário. A minha formação foi assim, em direito. E na medida que a gente vai estudando, vai percebendo que existem muitas outras portas. E a mediação é mais uma dessas portas, assim como a negociação, assim como a arbitragem, assim como travou um pouco aqui, tá? Voltando, então. Acontece, né? Ao vivo tem isso. As conexões, às vezes, travam um pouco. Então, é nesse contexto que nós convidamos vocês para conhecerem, participarem desse lançamento, para conhecerem a nossa proposta e como que ela acontecerá na prática. Essa é uma apresentação. A ideia é que possamos agendar visitas ou reuniões aqui virtuais, dependendo aí do local que se está, né? Hoje nós temos essa possibilidade de uma conversa virtual. Então, para entender melhor as necessidades da clientela ou um caso específico, para que a gente possa viabilizar essa parceria. A advocacia cada vez mais tem procurado esse sistema multiportas. Hoje, toda vez que você vai para um congresso, tem alguém mencionando essa possibilidade e o quanto isso realmente é importante para o cliente. Porque o processo judicial, no formato ganha-perde, às vezes até resolve aquela situação, mas não dá espaço para a convivência, para as relações serem transformadas. A mediação possibilita esse espaço. A mediação possibilita uma escuta efetiva, uma escuta diferenciada. Inclusive, no último congresso que tivemos em São Paulo, né, Juliana estava lá, a Léo também, então, a Érica também. Então, nós falamos muito sobre essa questão, né, da advocacia, até porque estávamos no espaço da OAB, era a própria instituição nossa, a nossa casa, a OAB, falando sobre mediação para a advocacia, nos mais variados espaços, em câmaras privadas, nos sejusques, e no judiciário e em outros espaços, porque a mediação ela está se ampliando cada vez mais, criando nichos. E por isso, quando o Elcio fala na apresentação de ampliar o mercado de trabalho, vocês se lembram que no início da mediação havia um preconceito muito grande disso, de que a mediação chegou para tirar o mercado de trabalho da advocacia. E eu sempre me recordo da fala da doutora Valéria Lagrasta, juíza em Jundiaí, ela que foi pioneira na implantação da mediação no judiciário, que ela chegou a precisar ser escoltada para entrar no fórum, porque a advocacia estava lá fora, fazendo manifestação contrária e até mesmo raivosa em alguns casos. Isso se modificou a partir do momento que a advocacia entendeu que não é concorrência, é espaço de novo mercado, um mercado que possibilita uma atuação totalmente diferenciada, que facilita, mas que exige desse profissional conhecimento. Não é só simplesmente conhecer a lei, né, da mediação, o CPC, que menciona aí sobre a mediação, mas é a prática. E aí tem outro detalhe, que às vezes algum colega, e todos nós aqui já ouvimos isso em algum momento, de, mas eu tive uma experiência ruim num determinado sejusque. É a mesma situação que a gente comenta com a medicina. Não deu certo com o médico, ou não se sentiu à vontade, procura outro. E hoje nós temos aí muitas opções para isso, desde os mediadores independentes e as doutoras e doutores que estão aqui, que foram convidadas pelas mediadoras e mediadores, sabem o quanto a confiança é importante na mediação. E na mediação privada, nós temos ainda essa vantagem que podemos escolher o mediador. Então, cada um tem a sua expertise, cada um tem o seu perfil,
Para alguns, o perfil mais de conciliação, então, para aqueles conflitos pontuais, que tem um determinado formato, outros, um perfil mesmo que demanda aí em relação continuada, como a questão familiar. E esse perfil, nós vamos, ao longo dos anos, consolidando. Cada uma de nós aqui, cada um de nós tem um perfil de atuação na mediação e na advocacia. E aí, na medida que nós vamos criando esse perfil, as pessoas vão procurando, e mesmo aqui nós fazemos isso, a equipe já está acostumada, né, que olha, tem um determinado conflito de tal natureza, quem é que se sente mais confortável para trabalhar com essa questão? É fulano. Então, nós vamos encaminhar para fulano. Agora, tem advogado que já faz contato dizendo, olha, eu tive uma experiência com uma determinada mediadora, eu gostaria que ela pudesse me atender. É possível? É possível. Então, isso é um grande diferencial para o atendimento. Outro diferencial é que na Câmara Privada, aqui na Lex Mediari, nós não temos pressa. Veja, esse programa começou a ser planejado em fevereiro. Nós chegamos em setembro para fazer esse lançamento oficial. Então, nós não fizemos com pressa, nós fizemos pensando em cada palavra, pensando em cada detalhe, pensando nas experiências e nas conversas que temos com os colegas ao longo de todos esses anos, ao longo de toda a nossa experiência também na advocacia. Nem todos os mediadores aqui da Lex Mediari são formados em direito, mas a maioria é. E aí, no sentido de que a gente conhece bem a rotina da advocacia e sabe das necessidades, sabe daquilo que funciona, sabe daquilo que não. O que nós estamos buscando é uma outra opção para oferecer para o cliente. Então, é nesse cenário que eu apresento para vocês, e com muita satisfação e com emoção, porque eu gostaria até de que cada uma que está aqui, né, falasse de como foi a experiência de gestar, porque foi aos poucos, foi com muito carinho, foi planejado. Então, esse programa, que não é um projeto. E qual a diferença? Porque um projeto, ele nasce com proposta de início, meio e fim. Um programa não. Um programa, ele é permanente. Se nós estivéssemos falando no nível macro, poderíamos dizer em forma de política pública, mas estamos falando dentro da Lex Mediari. Então, é um programa permanente, que começamos aí com foco na advocacia, que trabalha com famílias, mas não é só. Isso não exclui nenhum outro tipo de atuação. Então, trabalha com consumidor, é possível? Sim. Trabalha com empresa, é possível fazer parte da integrativa? Também. Nós partimos da experiência com a advocacia familiar exatamente pela complexidade do tema, mas isso não significa que excluímos qualquer outro tema. Então, é nesse contexto que eu apresento para vocês, com muito carinho, assim, dá vontade de pegar no colo, né? Está nascendo hoje uma proposta que eu tenho certeza que fará história nas nossas vidas, enquanto pessoas, mas enquanto profissionais. Então, o que nós precisamos é que esse nascimento desse nosso projeto, desse nosso programa, que se expanda e que em breve ele cresça e ocupe muitos espaços, para que a advocacia se sinta realmente acolhida e pense, a primeira coisa que pense é assim, eu quero que o meu cliente passe pela integrativa. Em alguns países, é obrigatório que o advogado e a advogada comprovem que esgotou todos os meios possíveis antes de uma ação judicial. No Brasil não há essa exigência, ainda que em alguns casos, né, quem faz previdenciário sabe disso, você precise comprovar que houve um pedido administrativo negado.
Então, assim, o processo, em alguns casos, já é realidade que somente a resistência à solução é que pode gerar um processo, mas ainda não é em todos os âmbitos. Porém, eu penso que a nossa obrigação, inclusive ética, é de buscar outras soluções, analisar cada situação e oferecer para o cliente um amparo. E, às vezes, o tempo é fundamental. Claro que eu não estou tratando aqui de questões que exigem né? Porque aí, de fato, precisa de um provimento judicial rápido, imediato. Mas eu estou falando de tempo até mesmo para que o cliente pense no que é melhor para ele. Porque, às vezes, ele vem procurando advogado e ele quer resolver tudo na hora, e nós já criamos a dinâmica de vamos entrar com o processo rapidinho. E talvez não seja a melhor opção. A melhor opção é pensar, dar tempo para ele pensar. E a mediação possibilita esse tempo, essa reflexão, através das técnicas que são usadas em conversas privativas, que nós chamamos de caucus, né? Individuais, ou em conversas coletivas, alguns casos com a presença do advogado, porque nós defendemos aqui, embora o CNJ já tenha mencionado, né, da não obrigatoriedade da presença do advogado em âmbito extrajudicial, nós defendemos que é necessário. Por quê? Porque mediador e mediadora não pode tratar de questões jurídicas. As questões jurídicas têm que ser tratadas pelos advogados e advogadas. Por isso, é um espaço que precisa da presença do advogado e da advogada para validar aquele acordo, e nós aqui comentamos sempre o quanto nós ficamos confortáveis quando tem advogado e advogada na sessão, não é? Por quê? Porque nós sabemos que aquele cliente está recebendo todas as informações. Quando eles vêm desacompanhados, nós não deixamos de fazer a sessão, mas aí a nossa preocupação é muito maior, porque nós não podemos quebrar a nossa imparcialidade. E dependendo da informação que a gente dá, isso pode se comprometer. Então, nós temos os nossos limites na hora de conversar com essas pessoas que vêm sem um advogado. E, em alguns casos, nós precisamos reagendar a sessão para que eles procurem um advogado para tratar daquela questão que surgiu ali, que nós não podemos nos manifestar sob pena de quebrar a nossa imparcialidade. Então, vejam o quanto é coerente esse trabalho conjunto, o quanto essa conexão é necessária, o quanto essa parceria. Eu escrevi, há algum tempo, um texto falando exatamente isso, esse era o tema: mediação e advocacia, uma parceria necessária. E é realmente o que eu acredito, e tenho certeza que a equipe acredita nisso também. Então, agora eu abro esse espaço para vocês. Nós não combinamos isso anteriormente, exatamente porque, para que fluísse aqui, algo que também é comum na mediação, que é a naturalidade, que a gente se sinta confortável para se apresentar, para comentar, para perguntar também. E nesse momento eu abro para a equipe, quem tiver interesse aí em se manifestar sobre o que estamos inaugurando hoje, lançando hoje. Fique à vontade. Gratidão. Érica? O Mário levantou a mão, ele foi mais educado do que eu, e eu abri o microfone agora. Mário. Eu vi você levantando a mão sem ser a mãozinha, Érica. É verdade. Então, pode ser você, depois o Mário e a Gláucia. Ótimo. Eu quero começar, né, dando boa noite a todos, agradecendo as advogadas que estão aqui, que mesmo o Tiago, que está aqui, é uma colega minha, a doutora Michele, também. Todos colegas, né? A Viviane, a Terezinha, a Michele, o Tiago, e o doutor Mário, que está aqui, amigo da Gláucia, a Jussara, também são amigos meus. Fico muito feliz em vê-los aqui. O que eu queria falar é o seguinte, quanto na prática, que o Mário também é mediador, o Mário Leandro aqui, a gente vem do Sejusc e nós estamos aprendendo, viu, Vivi, Terezinha? Aprendendo assim, por isso que é tão lento. Porque aquela experiência que vocês têm no Sejusc, lá,
não vem para cá. Então, nós, enquanto mediadores, quando estamos numa Câmara, por isso que não podia entrar na Câmara e fazer algum lançamento, porque nós corríamos o risco de errar, não sei se é esse o verbo, né? Mas de não corresponder à potência da mediação, que é possível na Câmara, né? Então, por que esse convite? Essas experiências que às vezes a gente tem, ou limitações, poderiam ser trabalhadas aqui para a gente, em conjunto, conseguir estar mais preparados para oferecer o produto que a advocacia e os clientes querem, né? O que eu falei no áudio de cada um que eu andei enviando, né? O que não é contrário à lei, vem para a Câmara e vamos trabalhar. Vamos conversar, né? Ninguém está aqui fazendo, ninguém é criança para fazer nada errado, mas a potência da mediação, ela existe. E era isso que eu queria falar para vocês, agradecendo mais uma vez por estarem aqui. Se tiverem alguma dúvida, é o momento. Obrigada. Gratidão, Érica. É tão bom ouvir essa animação, né? Porque os convidados e convidadas foram escolhidos e não sem razão. A Érica acabou de trazer isso aqui. Gratidão, Érica. Mário? Bom, inicialmente, uma boa noite a todos e a todas, né? Diante de tudo isso que está sendo apresentado, né, principalmente para os convidados que estão participando hoje com a gente, é uma gratificação a gente ver o início de um trabalho, né, que, como a Adriana colocou muito bem, foi estudado, foi pensado, foi gestado em cima de muitos pensamentos, né? E a gente se depara com o tempo, né, Adriana? Eu vejo que a mediação ainda se esbarra muito nesse parâmetro, né? Questão do tempo. E assim nós também, como profissionais, como pais, como avós, né? O tempo é o nosso maior vilão. Então, inclusive, estou recebendo algumas mensagens daqui de alguns amigos, né? Que a gente já conversou. Mas é isso, né? O tempo abre esse espaço para que a gente possa voltar, rever as situações, que nem esses amigos que a gente já... Eu não estou ouvindo o Mário. Está travado dele. Constatou, já estão... Voltou, Mário. Então, você estava falando desses colegas... a conexão aqui está um pouco complicada. Mas a mediação também é isso, né? A oportunidade que a gente tem de retomar as ações, de trocar ideias, né? E procurar compensar o que talvez tenha deixado para trás. Então, eu gostaria de colocar isso, né? Então, seria isso. Gratidão, Mário. E o Mário que está na equipe há mais tempo, né? É um dos nossos mais antigos membros aqui. Já começou aí, quando fez o curso de mediação privada, né, Mário? Com essa proposta de conversar com a advocacia, de conversar e apresentar para a advocacia esse espaço, que é um espaço que nós queremos que seja ocupado pelos advogados e advogadas. Então, gratidão, Mário, pelas suas ideias, pela sua participação, e contamos, sim, com você. Gláucia? Em primeiro lugar, eu queria dar também boas-vindas a todos os advogados e advogadas presentes, em especial para a Jussara e o Mário, que com certeza deixaram os seus compromissos de lado, que a gente sabe que esse é o mês da mediação, e tem muita coisa boa por aí aparecendo, né? Agora mesmo tem uns 3 ou 4 que a gente poderia estar presente, e a gente resolveu estar aqui hoje, né? Nesse lançamento desse programa tão importante para nós, como da equipe Lex Mediare. Então, eu agradeço a vocês de verdade. Peraí que deu um probleminha aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão, né?
Bom, a Adriana, com as sábias palavras que ela tem, assim, sempre, né, já falou muito, já falou sobre o programa, tudo, acho que vocês, os advogados, já conseguiram entender, né, o que é a Lex Mediari, o que é a nossa equipe, né, a gente está trabalhando há um ano junto, e eu falo assim, há mais de um ano, porque teve todo o processo seletivo, né, e também foi um encontro bem diferente para nós, e em especial esse programa a gente está realmente trabalhando desde de fevereiro, e é muito bom estar presente hoje aqui, a gente tem uma grande perspectiva do futuro, do lançamento, é um programa que a gente vê lá na frente que vai dar certo, e o que eu gostaria de falar aos advogados e advogadas é o acolhimento que a Câmara Privada tem diferencial dos Sejusques, né? Eu, como mediadora, faço minhas sessões do Sejusc, e a gente vê a diferença que existe entre a Câmara Privada e o Sejusc, no modo técnico, no modo empático, no modo de acolhimento. Lá no Sejusc a gente tem meia hora, 20 minutos de sessões, onde o gestor ele fala, olha, tem a próxima sessão aqui, vamos adiantar, vamos tentar resolver a questão, ou se não resolver, vocês agendem para uma outra oportunidade. Aqui na Câmara, não. Aqui a gente tem oportunidade de tempo para os mediandos e os advogados presentes, e ainda não tendo um acordo, mesmo assim, a gente não conseguindo chegar numa solução ou numa resolução do conflito naquela situação, a gente tem a possibilidade, sim, de agendamento. Então, assim, isso é muito importante, né, para o mediando, o acolhimento que ele tem e a presença do advogado, né. Eu confesso que no começo, lá atrás, quando eu comecei nas minhas sessões, onde eu fazia as sessões pré-processuais, eu não percebia isso. Tinha advogado que chegava na sala e a gente falava, poxa vida, advogado presente não vai dar acordo, advogado presente não vai dar acordo. E com o tempo eu fui percebendo que não, é importante o advogado estar presente, é importante o cliente ter a confiança que o advogado está ao lado dele nas sessões para ratificar efetivamente o que o mediador / conciliador está falando, é muito importante isso. Então, assim, é um programa, assim, que tem futuro, gente, assim, é um programa muito incentivador para nós, como mediadores, e para vocês também, para vocês passarem para os seus clientes e tentar fazer uma parceria com a gente aí. Então, eu agradeço mais uma vez a todos e todas presentes, e como a Adriana gosta de falar, né, o jargão dela, vamos conversar. Pois é, você sabe que esse jargão foi ideia do Elcio, viu, Gláucia? Quando a Lex Mediari foi pensada, duas situações que nós tínhamos que definir, era qual seria o slogan da Lex Mediari e qual seria o logotipo. E o slogan, o Elcio, de forma, é algo tão... Parece tão simples, mas é de uma riqueza, de uma complexidade, né? Vamos conversar, porque conversa não é monólogo, é reciprocidade, é diálogo. Então, agradeço, então, publicamente aqui ao Elcio, por ter pensado em algo que é, ao mesmo tempo, simples e que reporta aquilo que nós acreditamos como mediadores e mediadoras. E o slogan, achei interessante porque eu estava falando do slogan, desculpa, do logotipo, e a pessoa falou, olha, na verdade, eu pensei que era o número 6 ali, invertido e tal. Falei, então, quando pensamos nesse logotipo, aí foi um dos sócios na época que deu essa ideia, de pensar, aparentemente, nós estamos vendo aí, né, posições opostas, cada um indo para um lado, mas, ao mesmo tempo, existem convergências, e o círculo, que é num tom diferente, é exatamente o que nós podemos buscar de consenso, é o que nos aproxima. Também é um logotipo muito simples, se você olhar, mas a ideia é de transmitir o que nós acreditamos na mediação, que ainda que haja uma posição diferente ou até mesmo oposta, isso não é incompatível. Existe alguma coisa que ainda une. Tanto é que, no primeiro momento, né, Elcia, a gente pensou de fazer esse logo sem que as linhas se tocassem. Mas aí nós pensamos, não, nós queremos é que as pessoas se integrem.
Aí voltamos de novo, olha lá, já estava com uma ideia de integração, que é a nossa integrativa hoje. Então, tudo foi pensado com esse propósito. O nome Lex Mediari também foi pensado, e eu, na época, eu estava num congresso na OAB São Paulo, lá na USP, e não era o foco, não estava nem tratando de mediação, mas me veio que eu precisava criar um nome. E eu fui escrevendo, e eu tenho esse papel em algum lugar, porque eu fui pensando em muitos nomes. E aí trouxe para o Elcio, inicialmente, para o pensamento, e a ideia é assim, a palavra mediare em si não existe, né? Quer dizer, não existia, porque a nossa língua ela é dinâmica, e a partir do momento que a gente cria uma palavra, é um neologismo, então passa a existir. Né? E o Lex, porque a ideia é exatamente ter esse respaldo legal. E quando a Lex Mediari foi inaugurada, há 15 anos, nós levamos 9 meses para conseguir inaugurar a Lex Mediari, porque não se sabia, colegas, sequer como registrar uma câmara de mediação. Hoje nós temos cursos, né, de como montar sua câmara privada, enfim. Nós íamos para o cartório mandava para a junta comercial dizia que não era lá. O CONIMA deu um amparo, assim, inicial, mandou um panfleto depois da minha consulta. Mas, então, para a gente chegar nisso, de registrar a Câmara e tudo mais, foram 9 meses. E estamos aí há 15 anos. E aí eu me lembro que no início, várias vezes o Elcio perguntava para mim, mas isso dá lucro? E eu disse, naquela época, né, se a gente pensar em lucro, a gente desiste da mediação. Hoje eu não penso mais assim, porque hoje a mediação, ela dá, sim, um retorno financeiro, porque ela também nos poupa tempo. E o tempo na advocacia também tem essa implicação financeira. Então, nós temos uma profissão, nós precisamos ser remunerados adequadamente por essa profissão. Então, hoje eu tenho e vejo um cenário totalmente diferente do que eu via naquele tempo. E vejo essa busca. E não é sem razão que nós pensamos na parceria com a advocacia. E aí, poderia ser com algum outro profissional? Sem dúvida, porque existem espaços da mediação que não envolvem necessariamente a advocacia. Um exemplo é a mediação escolar, que normalmente, quando a gente desenvolve um programa de mediação escolar, isso é feito dentro da escola, nos conflitos que envolvem a escola. Claro, em alguns envolve advocacia, quando envolve questão de indenização por danos morais, por causa de bullying, ou algum problema com patrimônio, indisciplina, preconceito, racismo, enfim. Mas, no geral, não é comum. Mas nós escolhemos a advocacia para trilharmos juntos esse espaço. Foi unânime com o grupo. Então, quando nós começamos a pensar nesse programa, com essa equipe, ninguém aqui deu uma ideia que não passasse pela advocacia. E por quê? Porque nós acreditamos nisso, a Glaucia acabou de falar, no quanto a advocacia é a parceira ideal para a mediação. Exatamente porque nós estamos rompendo essas ideias, né, de preconceito, né, Glaucia? De que se tem advogado, não tem acordo. Ainda que o objetivo da mediação não seja necessariamente o acordo, mas o consenso. Quer dizer, o consenso envolve muito mais do que acordo, envolve conhecimento, envolve possibilidade do cliente ser ouvido, porque nós sabemos, né, doutoras, né, doutores, que num processo o cliente não é ouvido, não por nós, mas lá, quantas vezes ele sai frustrado porque na audiência ele não falou nada? Às vezes que ele tentou falar, o juiz, né, com aquela autoridade, a senhora não pode se manifestar, ou o senhor não pode se manifestar, e a pessoa sai dali frustrada porque não teve a possibilidade de contar a sua história. A mediação é esse espaço. E por isso que a advocacia, para atuar na mediação, precisa entender que não há essa competição entre o papel do mediador e da advocacia, porque o cliente vai ter a oportunidade de trazer a narrativa dele, né? E tem, inclusive, alguns advogados que preferem, no primeiro contato, na pré-mediação,
que não estar presente, para que o cliente converse com a gente nessa fase de triagem, e depois o advogado vem para a sessão conjunta. Então, existem várias possibilidades. O advogado pode estar acompanhando desde o início, na triagem, no cálculos, enfim, tudo isso é possível. Ou pode deixar também o cliente à vontade. E aí, nós temos inúmeras situações aqui para contar do que já nos aconteceu, né? Não faremos isso hoje, porque o nosso tempo é reduzido, mas é importante que a gente saiba dessas situações e do quanto o cliente valoriza quando o advogado se dispõe a acompanhá-lo. Nós tivemos aqui inúmeros casos, e quem é de comarca pequena sabe do que eu estou falando, em que o cliente ele chega para a mediação e diz assim: olha, o meu advogado, doutor fulano, e cidade pequena nós sabemos quem é, né? Ele fala o nome. Disse que era para eu vir, mas não era para fechar acordo. O que nós, mediadoras, falamos e mediadores? Sem nenhum problema. O acordo é uma decisão de vocês. Ninguém vai ser forçado a isso. Mas nós vamos fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho é ouvir vocês, trazer reflexões, para que vocês possam tomar as decisões que entenderem que correspondem às necessidades. Aí, no momento, essa pessoa, né, no caso era o mediando convidado, ele disse: olha, eu tenho uma proposta para apresentar, posso? Sim, né? E apresentou, a medianda aceitou. Quando aceitou, eu falei: olha, só que como você mencionou, né, que seu advogado disse que não era para você fazer acordo, eu gostaria, então, que a gente desse uma pausa para que você chamasse o seu advogado para entrar aqui na nossa conversa, para exatamente o que a Gláucia disse, né, ratificar o que vocês estão combinando aqui. E aí ele disse a palavra fatal: eu não assinei nada com o advogado. Eu não assinei procuração nem contrato. Então, isso não pode acontecer. E é o que nós falamos para a advocacia. O cliente chegou lá com uma carta convite, seja para o Sejusc, seja para a Câmara Privada, seja para uma outra instituição, converse com ele. Entenda a necessidade dele, ligue para o lugar, seja para o Sejusc ou para a Câmara Privada, porque nem todo mundo realmente conhece a mediação na prática, não tem nenhum problema. Aqui eu estou sempre recebendo, e eu fico muito feliz quando um advogado e uma advogada me liga e diz: olha, eu sou advogada, o advogado de fulano, ele está com uma carta convite aqui, e eu queria saber como que funciona isso. E aí eu conto com muita alegria. Às vezes a gente faz reuniões para explicar sobre isso, e aí o advogado vem com o cliente, vem com a tranquilidade que aquele espaço, o cliente dele será respeitado, ele será respeitado, e as coisas fluem. Então, para nós é uma alegria. E foi por isso que nós optamos por envolver a advocacia. E quando a Andressa, que preparou o material final aqui para nós, né? Quando ela sentiu que estava faltando algo ali, né? E colocou isso, né? A ponte entre a advocacia e a mediação privada, eu falei: olha, é a cereja mesmo do bolo, porque essa ponte é necessária. A mediação é essa questão, ela não é de ruptura, ela é de pontes. Então, e eu poderia falar, gente, de cada uma aqui, porque esse é um programa coletivo. Todos nós aqui fizemos o texto, refizemos o texto, um ficou com um tópico, outro ficou com outro, e fomos trabalhando isso para apresentar o material. Aqui eu estou com o fundo, não vai dar para ver, mas esse será encaminhado para vocês também, esse material, para que a gente possa conversar a respeito de cada tópico. Se tiver alguma dúvida, claro, vocês têm toda a liberdade para perguntar hoje aqui, ou agendar uma conversa para a gente esclarecer depois, nós estamos aí à disposição. Mais alguém que quer se manifestar? Aqui eu estou enxergando pequeno também. Léo, boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos, parabéns aí pelo lançamento do programa. Sejam bem-vindos os advogados convidados. E, como disse a Adriana, nós somos uma equipe, meu nome é Leonira, né?
Eu estou no celular, como as ferramentas ainda para mim é complicado, eu estou no celular e eu não consegui mudar meu nome, então aparece você. Não sei se para você está aparecendo meu nome, por isso que eu estou falando que meu nome é Leonira. Para mim está aparecendo você aqui, não sei como é que vocês estão vendo, né? Mas eu gostei muito, Adriana. Olha, tanto tempo nós estamos juntos aí, eu não sabia do segredo do logo e do Vamos Conversar aí, né? Que a Gláucia trouxe. Que eu gostei bastante de saber o significado dele, porque eu não sabia, faz todo sentido. E eu queria compartilhar uma experiência que eu tive hoje de manhã, num evento, onde foi dito que a mediação, a conciliação, a arbitragem, todos esses métodos são métodos inteligentes. Eu achei tão bacana esse termo, eu queria compartilhar com vocês. Então, para mim fez todo sentido. A mediação, a conciliação, todos esses métodos são métodos inteligentes, né? Que dão soluções, às vezes sem precisar do judiciário, porque às vezes precisa do judiciário, né? Porque requer uma homologação do juiz e tudo mais. Mas às vezes não, às vezes são questões que não precisam de homologação. Então, métodos inteligentes que dão solução sem precisar de judiciário. É isso que eu queria compartilhar. Obrigada, boa noite. Gratidão, Léo, tá aparecendo o seu nome, sim, tá? Então, é porque quando você está no celular, para a gente aparece o você, mas nós estamos enxergando o seu nome aqui. Essa fala da Léo é muito importante, porque, de fato, nós temos hoje, no sistema multiportas, inúmeras opções, e nós precisamos fazer escolhas e ajudar o nosso cliente conversando com ele. Por isso, a escuta é tão importante. Não é só pensar no processo, até porque, e aqui eu quero compartilhar com os colegas uma experiência que tivemos na Lex Mediari, que foi emblemática, numa mediação envolvendo um acidente de trânsito, uma coisa grave, porque ela ficou em coma durante meses, com muitas sequelas, né? Precisou fazer implante dentário, enfim, foi muito grave o acidente. E aí, depois que ela já estava mais recuperada, o advogado procurou por uma sessão de mediação. E na sessão de mediação, a pessoa o convidado, no caso, porque nós chamamos, né, nós não chamamos de requerido, nós não chamamos de réu, nada disso. Então, a pessoa recebe uma carta convite, porque tem a questão da voluntariedade, né, autonomia de vontade aí. A pessoa veio e disse o seguinte, olha, a dinâmica do acidente, sinceramente, foi tudo muito rápido, eu não sei quem estava certo, quem não estava. Estava chovendo, estrada vicinal, sem iluminação, e quando eu só percebi a batida, e aí já foi, né? Veio outro carro, tentou socorrer, então eles mudaram ali o cenário do acidente, né? E o que eu posso oferecer? 10 mil reais em 10 parcelas de 1.000. O advogado ficou, inclusive, ofendido, né? Não, isso aí não cobre e tal. Falou, lamento, eu nem tenho condições, né? É o que eu posso. Bom, ele entrou com ação judicial. Alguns anos depois, uns 3 anos depois, o advogado volta na Lex Mediari, assim, apavorado, perguntando se era possível a gente fazer uma nova mediação, porque aquela ação tinha sido julgada improcedente. Por quê? Porque o ônus da prova é de quem alega. E a cliente dele não conseguiu provar no processo de quem foi a culpa pelo acidente. Então, independente de todas as sequelas que ela teve, de todos os danos que ela sofreu, ela não se desincumbiu do ônus da prova. Mas isso não foi o mais grave. O mais grave é que ela não teve o direito à assistência judiciária gratuita. Resumindo, só de honorários sucumbenciais ela tinha 30 mil de dívidas. Como é que o advogado chega para o cliente e conta essa história?
além de tudo que você passou, você tem uma dívida de 30 mil reais. Trânsito em julgado, não tem mais o que fazer. Falei, vamos marcar uma mediação. E marcamos. O advogado, porque a sucumbência, né, é do advogado, então é o advogado que veio, e ele muito sensível também com a pessoa, mas ele disse, olha, gente, eu também não posso abrir mão aí dos meus honorários, né? Eu trabalhei nesse processo e tudo. Resumindo, ele aceitou que ela entregasse a moto dela para pagamento dos honorários. A moto valia, acho que uns 12 mil reais, 12 a 15. Mas ele aceitou, ele também podia não ter aceito. Resumindo, né? Claro que ninguém tem bola de cristal, mas eu estou falando da importância da advocacia, pensar nos riscos que um processo judicial traz. Esse caso, é claro que ela talvez 10 mil fosse um pouco, mas ela, além de não receber nada, ela teve que pagar. Então, esse é um caso que eu comento muito, que sempre penso quando vou atender um cliente, eu também penso, será que meu cliente teria direito à assistência judiciária em caso de improcedência? Porque se tiver, a gente fica mais tranquilo, mas e se não tem? A sucumbência é altíssima, né? Então é isso, eu queria compartilhar, porque essas são as experiências que, inclusive, incentivam a gente a tomar essas atitudes antes, não é? Inclusive de mostrar para o cliente, mostrar para ele os riscos que um processo judicial tem. Esperança. Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa reunião tão significativa para a gente, né? Depois de tantos meses aí trabalhando, elaborando, quebrando a cabeça, para que é gratificante. E hoje, escutar sobre a logo também, viu, Léo? Me deixou feliz. E aí eu vou contar algo muito engraçado, porque essa logo sempre me remeteu a uma história que eu ouvi, né? Aliás, é uma figura, uma metáfora, né? Que eu até às vezes, muitas vezes, coloco nas minhas mediações. Que eu sempre enxergo de um lado um 6 e de um outro lado um 9. E aí é como chegam os clientes num set de mediação, numa sessão de mediação, né? Cada um com seu ponto de vista. E como advogados, cada um, né, brigando pelo ponto de vista do seu cliente. Né? E aí eu trago isso muito nas sessões, de como enriquece para os nossos colegas advogados os sets de mediação, porque é escutando o outro cliente que você vai perceber o ponto de vista do outro, que ele também está enxergando de uma forma diferente, mas que pode chegar numa convergência daqueles pontos de vista, né? A realidade que vemos é inseparável da onde a gente está, do que somos. E aí eu sempre pergunto, às vezes eu coloco essa figura e pergunto para todos, né, no chat, onde que nós podemos convergir? E é no número. Apesar de estar enxergando um 6 de um lado e o outro está enxergando no 9, é a partir daquele número que a gente pode ali criar várias possibilidades. E é muito lindo, né? É mágico quando se transforma aquele litígio, aquela briga, aquela disformidade, aquela divergência numa convergência para se criar algo diferente que atenda a todos. Então, fica essa dica para os meus colegas que estão aqui nos escutando. Adorei a logo. Aliás, hoje eu vou dizer para você, Adriane e Elcio, que eu amei a logo, e para mim fez mais sentido ainda, e eu vou continuar enxergando o 6 e o 9 e usar essa metáfora aí. Tá bom? Sejam bem-vindos, caros colegas, e a gente está aqui à disposição para esclarecer, contar muitas histórias, muitas vidas transformadas. E eu sou uma entusiasta da mediação e eu larguei muito tempo a advocacia. Aliás, estou brigando com a OAB e vou trazer a OAB para uma mediação, hein, dona Adriana? Já falei que você. Boa noite a todos.
Gratidão, Esperança. E olha, essa história do 9 e do 6 já mencionaram também. E eu vou contar uma outra coisa, antes de passar aqui, que a doutora Viviane levantou a mão. Quando Alex Mediari nasceu em Itapetininga, assim como eu, e ela nasceu como primeira Câmara de Mediação e Arbitragem de Itapetininga e região. Gente, o pessoal batia lá, apertava a campainha lá em Itapetininga, porque achava que era escolinha de futebol. E aí, uma vez, por causa de ter o arbitragem, né, que estava escrito arbitragem, e a pessoa disse, mas tem até um apito. Então, ela enxergou o logo como um apito. Você vê como cada um enxerga a partir da referência que tem. E aquilo me chamou muita atenção, e até pensamos, né, Elcia, na época, será que a gente deveria mudar essa logo? Não, né? Porque ela tem todo um simbolismo. As cores foram pensadas a partir, porque ela nasceu em Itapetininga, o azul e o amarelo são cores da bandeira de Itapetininga, né? Então tem esse significado também. Mas olha, a pessoa enxergou um apito, né? Aí eu expliquei para ela e como chamou a atenção esse do 6 e do 9, que também já trouxeram aqui para mim. Muito bacana. Doutora Viviane, o palco é seu, bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Eu quero dar parabéns pelo programa, agradecer também o convite, né? Eu sou jovem advogada, então eu tenho aquela ânsia, assim, de ter mais acesso ao conhecimento, né? Para melhorar o trabalho em si. E aí eu quero depois ver o material, né, para eu reler ali, depois ter oportunidade de tirar as dúvidas. E foi bom conhecer, né, um pouquinho aí do programa, porque foi o que a Leonira falou, né, que isso é mais uma oportunidade inteligente de resolver os conflitos, né. Eu faço um pouquinho de direito de família e tem dia que eu falo, meu Deus. Eu comecei no criminal, experiência ainda ando pelo criminal, né? Mas eu escolho o que fazer. E aí quando estou em família, eu falo, gente, às vezes é tão mais confortante resolver as questões criminais do que conflitos de família. É muito desgastante. Então, saber que tem essa oportunidade inteligente, né, de conversar, de acolher, eu fiquei assim, falei, opa, tem uma luz aí no final do túnel, né? Uma outra oportunidade. E sabe, doutora Viviane, a jovem advocacia tem sido uma grande parceira, exatamente porque tem esse olhar, porque quanto mais tempo nós estamos em algo, a chamada zona de conforto, a gente se acostuma, nem sempre está confortável mais, mas você já se acostumou. Então, para você modificar aquilo que o Mário começou falando, né, essa mudança de paradigma que a gente fala tanto, é muito difícil de acontecer, porque na advocacia nós estamos acostumados com uma certa sequência de decisões, de tomada de decisões. E a jovem advocacia tem acolhido muito a mediação. Em Itapetininga, que faço parte da comissão de mediação, né, a Andressa também faz, a jovem advocacia tem sido convidada, inclusive, para participar dos grupos de estudos. Nós temos projetos para o ano que vem, para desenvolvermos juntas, exatamente para mostrar para essa jovem advocacia que existem outras opções. E, às vezes, sabe, doutora Viviane, para quem está começando, fala assim, nossa, está muito desgastante para mim essa rotina de processo e tal. E aí você apresenta a mediação e muita gente se encontra. Eu conheço colegas que simplesmente, eles até comentam assim, eu não sei mais nada de processo judicial, porque eu não trabalho com processo. Eu trabalho somente com a parte consensual, a pré, né, ou extrajudicial. Então, é um outro espaço, é uma outra visão. Claro, tem a ver com o perfil? Tem a ver. Por isso que nós aqui da equipe, quando nós decidimos convidar vocês, nós pensamos naquelas pessoas que já têm esse olhar diferenciado. Porque aqueles que ainda veem a gente como concorrente, ainda tem, não vamos com eles. Chegaremos até eles. Acreditamos nisso, até com a ajuda de vocês. E outra coisa que eu digo, sabe, doutores e doutoras, e eu falo isso, inclusive, nas palestras,
para a advocacia. Nós sabemos do quanto a concorrência na advocacia é muito grande, e temos uma série de limitações, inclusive com publicidade e tudo mais. Porém, a maioria hoje que trabalha com mediação veio do direito, ou é advogado. Aqui, para você ter noção, só o Mário, que não é do direito, o Elcio também não é do direito, é isso, né? Todos os demais têm formação jurídica. Então, você vê que dá 90% aí da equipe tem formação jurídica. Aí eu digo, se vocês fizerem parceria conosco na mediação, vocês terão concorrentes a menos, porque nós queremos ficar somente com a mediação e não com a advocacia. Não tem nada de errado na advocacia, né? A minha primeira formação é administração de empresa, né? E aí, eu amo, tá, ser advogada, eu tenho certeza que eu nasci para isso, mas eu sempre olho para a advocacia como estratégia, né? E a estratégia, na minha visão, de negócios, né? Porque a gente está tratando ali, vai ter honorários. Mas aí pensar no seu projeto é pensar assim, olha, vamos levar para eles, porque vão estar usando uma estratégia para chegar aqui no consenso bom para todo mundo, né? Já resolver logo esse conflito. Você usou a palavra que poderia ser o nome do nosso programa, estratégia. Porque é isso. Nós precisamos olhar para aquele conflito e pensar quais as melhores estratégias para que o cliente saia satisfeito. Porque a fidelização do cliente passa por isso. Todos nós começamos na advocacia, independente se tinha tradição na família ou não, você teve que criar a sua cartela ali, né, de clientela, né, digamos assim. E como que você faz isso? É confiança. Por isso, essa estratégia, você tem que oferecer para o cliente as necessidades, suprir as necessidades que, às vezes, nem ele sabe. Aqui, nós temos um formulário para as pessoas preencherem, e quando chega nessa parte, quais direitos você entende que tem? A pessoa diz, eu quero todos. Ela não sabe, porque ela não tem mesmo obrigação de saber. É o advogado que, inclusive, vai analisar, né? Se é conveniente ou não, como eu falei. E, às vezes, e aí tem outra dinâmica, principalmente na situação de família. Nem tudo é processo, mas é conflito. Exemplo, essa foi uma mediação que eu acompanhei. O casal veio para a mediação, aparentemente, para um divórcio. Só que, na medida que eles foram conversando, percebi que eles nem trataram da questão do divórcio, e eu só observando, porque a primeira fase de ouvir é muito importante. E aí, o que identifiquei? Havia uma disputa de poder muito séria entre eles. E o que eles falavam na sessão? A questão era, em que escola vamos colocar nosso filho? Gente, o juiz vai decidir isso? Que processo que vamos entrar se eles não chegam? Não dá, não é? E aí, quando fomos percebendo e fomos usando as técnicas, trazendo as reflexões, e eles perceberam, o cenário mudou completamente. Agora, imagina se eles saem dali, se a gente não tem essa percepção, eles saem divorciados dali, com uma situação que eles nem estavam pensando em divórcio de verdade, ainda que no papel ali, no que eles preencheram, eles marcaram divórcio. Eles não trataram de divórcio, eles tinham uma disputa de poder, e que é comum em relação. E isso a mediação também trabalha. No processo não dá para trabalhar isso. Né? Imagina entrar com uma ação lá, dizer, senhor juiz, decida que escola que nós vamos colocar nosso filho. Não existe isso. Então, isso também ajuda. Outra situação, porque nós sabemos, né? Algumas questões jurídicas precisam passar pelo judiciário. Não é possível, por exemplo, uma curatela, uma tutela, né? Porque precisa de perícia, enfim. Mas os conflitos, antes disso, nós podemos trabalhar na mediação. É muito comum, por exemplo, famílias que têm pais idosos e que precisam, né, de interdição. E quem que assume esse idoso, esse pai, essa mãe? Isso dá uma briga imensa, nós sabemos desse cenário. Então, eles vêm para a mediação
resolvem todos esses conflitos e aí diz, quem é que vai então? Então, você entra com a ação, sabe? E, inclusive, num termo de cessão, que, claro, o juiz não vai homologar esse acordo automaticamente, só porque é um acordo entre eles. Mas aquilo vale para que o juiz tome a decisão, né? Então, assim, tem um peso, um termo de cessão em que todo mundo, todos os envolvidos estão ali combinando, olha, a gente decidiu que fulano de tal será o curador da nossa mãe, do nosso pai. O juiz nem sabe de todo o conflito que foi originado até chegar ali. Eu acompanhei uma situação durante meses nesse sentido. Então, assim, a mediação privada, ela traz esse diferencial de até mesmo preventivo. Aquele casal que não está conseguindo conversar, né? Então, assim, é só o divórcio, então a gente não pensa só processualmente. E essa é a dinâmica que a advocacia, em parceria com a mediação, traz de novidade. Eu não preciso escutar o cliente já pensando qual ação que eu vou propor. Não, eu preciso entender a necessidade dele para saber qual é a porta que eu vou bater. Então, eu não vou só ouvir dizer assim, não, é um divórcio, não, é uma modificação de guarda, é questão de convivência, é uma alienação parental. Não, eu vou analisar. E aí vou dizer para ele, vamos conversar? Porque muitos advogados, às vezes, trazem para nós assim, olha, Adriana, eu não levo o meu cliente para mediação porque o meu cliente não quer acordo. Então, vamos começar a conversar por aí. Talvez ele não queira um acordo agora, e talvez nem seja a melhor opção um acordo para ele agora, mas que tal conversar? Inclusive porque a mediação nos possibilita, enquanto profissionais da advocacia, entender o que está acontecendo do outro lado, até mesmo para pensar numa dinâmica no processo, se ele se fizer necessário. É estratégia, doutora Viviane. Porque nós sabemos que o nosso cliente nem sempre nos conta a verdade. Ele vai contar a narrativa dele, ou como eu não gosto muito da palavra, mas a versão dele. E quando você vem para a mediação, às vezes você dá aquela olhada para o cliente e diz assim, então foi isso que aconteceu, né? Você vai ter que conversar com o cliente, dizer para ele, opa, vamos ter que mudar de estratégia, pausa aqui, não é? Então, a mediação, ela é um cenário para a gente não sofrer, não ter as surpresas processuais que também nos atingem. Tudo isso é possível nesse cenário da mediação. Preventiva aos conflitos, ou não de todos os conflitos, porque sempre já tem alguma coisa instalada ali, mas, assim, preventiva de uma espiral de conflito, porque o processo, ele e gera uma espiral de conflito. Por quê? Porque eu ouço o cliente e eu entro com a petição inicial para acabar com o outro, porque eu tenho que convencer o juiz do meu direito, do direito do meu cliente. Aí, quando o oficial de justiça entrega a citação, como é que o cliente, quando a gente recebe, né, o cliente para fazer a contestação, ele está, assim, no nível máximo de raiva, ele está frustrado, ele está raivoso e ele quer detonar o que o outro está dizendo. Réplica. Continua a espiral de conflito. Aí nós vamos para uma audiência de instrução e julgamento. A espiral de conflito só cresce. Sai a sentença, a espiral não reduz, nós vamos para o recurso. Ou seja, nós não estamos, nesse caso, como pacificadores, nós estamos como ampliadores do conflito. Claro que tem situações que o processo é inevitável, não estou negando isso, mas vamos fazer uma análise sincera. E eu fiz essa análise, e não é sem razão que eu fui para a mediação. Mais de 90% dos casos que atendi não precisavam de processo. E sabe, doutores e doutoras, e o Mário acompanhou, o Mário e o Elcio acompanharam bem de perto, a Marcela, que não está aqui por questões de saúde, a Lilian também, por questões de saúde, mas eles, os 4, acompanharam uma situação de mediação trabalhista que fizemos, né, Mário? Foi uma experiência grandiosa para nós aqui, e eu fiquei surpresa no início desse ano, quando precisei entrar com uma ação trabalhista, e eu nem sabia usar o sistema, porque fazia 5 anos que eu não fazia, 4, né, porque foi no período da pandemia, 2020, 2025,
5 anos mesmo, que eu não entrava com uma ação judicial trabalhista. E eu fiquei muito feliz. Essa não teve jeito. Nós tentamos na mediação, mas vai precisar de perícia, e aí não teve jeito. Virou processo. Mas todos os outros casos foram resolvidos na mediação. E esse caso, especificamente, nós tivemos uma resistência inicial da advogada dos reclamantes, e ela representava mais de 50% dos reclamantes, né, Mário? Que nos deixou muito preocupados, mas aí, conversando com ela, eu falei, doutora, venha, vamos conhecer, depois a doutora decide se participa dos demais. E ela participou de todas as outras sessões, 100% de acordo, né, Mário? 100% de acordo na trabalhista. Tudo isso amparado pela lei, já tínhamos conversado com a juíza, porque a trabalhista é um pouco diferente, né? Mas a juíza tinha já esclarecido. Detalhe, na trabalhista, obrigatoriamente precisa ter advogados para os dois. E mais, quando eu conversei com a juíza sobre as exigências dela, ela me disse assim, eu só tenho uma exigência para homologar esses acordos, que o advogado do reclamante não tenha nenhum vínculo nem com a Câmara Privada, nem com a empresa. Ou seja, para ser algo idôneo mesmo. Isso dá um conforto, né, para o cliente, porque ele sabe que aquela pessoa está realmente ali comprometida com os interesses do cliente. Então, olha quanta coisa eu estou trazendo para vocês. Isso é um amplo mercado de trabalho, inesgotável, né? Porque, e mais, e aqui eu vou tratar de algo que eu sei que é muito sensível para todos nós, a questão dos honorários. Não se reduz honorários advocatícios por causa da mediação. Aliás, quando um cliente trata disso, eu digo para ele, você quer que a sua situação seja resolvida? Talvez, então, eu precisasse receber mais. Se eu vou resolver o seu caso de forma mais rápida, não é assim? E ele entende. Até hoje, nesses 15 anos que eu atuo com mediação, com advogada na mediação, nenhum cliente meu reclamou dos honorários que eu cobrei. E ele sempre foi para a mediação. Alguns casos, a maioria nós resolvemos via mediação, mas aqueles que não foram resolvidos, ele não sentiu que foi perda de tempo. Por quê? Porque eu preparei esse cliente para participar da mediação, e aí é o nosso desafio, né? Estar preparado e preparar o cliente. Então, é um cenário, não é somente um discurso, todo mundo que está aqui me conhece, sabe disso, não é um discurso para convencer os colegas a fazerem parceria, mas é uma fala de compartilhamento e partilha mesmo de experiências bem-sucedidas. E isso nos alegra muito, porque se não funcionasse, nós não estaríamos aqui, né? Nós já teríamos tomado outros rumos. É porque funciona. Foi falado aqui, a Léo falou de transformação de vidas, a Esperança falou isso também, porque é isso que a gente vê, vidas sendo transformadas. E a mediação, de fato, ela nos possibilita isso, porque ela exige posturas diárias nossas, né? Nós não estamos só mediadores e mediadoras, é no dia a dia, nos momentos difíceis, que nós precisamos nos concentrar. Então, é isso. Juliana, fique à vontade. Você está com o áudio desligado. Sim. Acabei de ver, obrigada. Uma boa noite a todos e todas, muito obrigada pela presença de todos vocês. Não vou me alongar, porque acredito que com o andar do horário, né, acho que não sei o que ficou combinado aqui, mas fiquei muito contente com a possibilidade do lançamento hoje, do Integrativa, e, sobretudo, pela nossa paixão em relação à mediação, sem dúvida nenhuma. Acredito muito nesse potencial. Muito obrigada a todos. Adriana. Gratidão, Juliana. É isso. É o que nós acreditamos, é o que nós queremos, é o que nós apresentamos. A gente respira a mediação. Jussara, bem-vinda. Boa noite a todos. Eu quero dar os parabéns para vocês
pela iniciativa, desejo muita sorte, porque nós sonhamos com um mundo mais mediático, né? E mesmo como advogada, eu acredito muito no poder da mediação, que a gente não pode questionar de forma alguma. Então, desejo muita sorte e dou os parabéns. Gratidão, Jussara. Nós agradecemos você por essa participação e sabemos o quanto você é uma entusiasta mesmo da mediação, participando aí da comissão e dando espaço, e é exatamente o que nós precisamos. Aos poucos, nós vamos mudando esse cenário, que já mudou muito, não é? Antes nós não tínhamos nenhum referencial para mediação, hoje nós temos aí o Código de Processo Civil, a Lei de Mediação, nós temos o marco da mediação, que é a Resolução 125, lá de 2010. Então, a mediação, de forma legal, digamos, formal, ela é adolescente, ela está crescendo, né? Então, isso é resultado do nosso trabalho, porque nós acreditamos nisso, nós vimos isso na prática do quanto mudou. E quando nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre setembro, por que estamos lançando aqui, encerrando o mês de setembro? Gente, setembro foi um mês repleto de eventos. Nós tínhamos convites para participar de manhã, à tarde e à noite. Então, e se desse espaço, acho que até a madrugada. Então, né, vários de vocês trouxeram essa questão do que está acontecendo nesse momento hoje. Né? Eu recebi o convite aí do sindicato, do CIMEC, que estão tratando da questão da remuneração. Recebi do grupo lá do Rio Grande do Sul para uma outra live. Tudo está acontecendo exatamente nesse momento que nós estamos conversando. Mas vocês estão aqui, e isso não é sem razão. Então, eu quero agradecer imensamente pela participação, a cada uma e a cada um da equipe que planejou, que acreditou e que acredita que se nós estamos aqui juntas e juntos, é porque nós acreditamos que esse potencial já é concreto, porque nós já estamos fazendo isso. Foi a partir das experiências que nós já vivemos aqui na mediação privada, é que nós oficializamos, digamos, um programa diferenciado. Né? Alex Mediari, aí, deixo aí também à disposição dos convidados e convidadas, o acesso ao nosso site para conhecer os demais programas que a Lex Mediari tem. Lex Mediari foi pioneira em tratar de superendividamento através do programa Fôlego, muito antes da lei de superendividamento. Então, nós temos programa de mediação infantil, programa de mediação escolar, e agora o Integrativa, que é especificamente para vocês da advocacia. Mais alguém quer fazer alguma observação, algum comentário? Oi, Gláucia. Oi, eu só queria pedir, se possível, para os advogados e advogadas presentes abrirem a câmera para a gente poder tirar uma foto para postagem depois, se o pessoal tiver aí com batom, sem pijama, que der para todo mundo aparecer aí, se possível, para a gente tirar uma foto. Boa ideia, Gláucia. Sempre tem alguém que lembra desses detalhes, tá vendo? Então, vamos ver se tem possibilidade aí. Isso. O doutor Mário Leandro, a gente já se encontrou em eventos, né, doutor? Aí, que como é conciliador também. A Michele, né, doutora Michele? Tá? É isso? Acho que da Érica, Tiago. Isso, é que eu estou na câmera do Tiago, estou com o computador dele aqui. Obrigada. Andressa, você tira para nós? A Rosilene, acho que o doutor Mário não consegue, né? Abriu. Olá, Rosilene, boa noite. Bom ver você. Vamos lá. Parece que congelou, né? Olha que bacana. Deu certo, Andressa.
Gente, então, cumprindo aí, né, a gente tinha planejado esse horário, vocês já viram que eu me entusiasmo falando e eu gosto muito de falar, a mediação é o meu respirar. E aí o Elcio sabe muito disso, porque ele é o meu parceiro, é com ele que eu compartilho, é com ele que as ideias começam. E quero agradecer a você, Elcio, apesar dos seus compromissos, que eu sei, você aceitou o convite para fazer aí o cerimonial de abertura. Quero agradecer, e nesse momento eu quero citar cada um de vocês, na sequência que está aqui na minha tela. Esperança. E olha só, né, como o Cosmo tem a sua razão. Justo o primeiro nome, Esperança, que alguém começou lá nos bastidores falando isso. Então, a gente não precisaria comentar mais nada. Érica, Gláucia, Rosana, Léo, Juliana, Andressa, doutora Viviane, doutora Terezinha, Mário, Rosilene, doutora Michele, doutor Mário, doutora Jussara. Gratidão por vocês estarem conosco nesse momento, fazendo história aqui conosco. Porque essa foto que a Andressa acabou de tirar, ela estará nas redes sociais, mas ela estará no livro que, no futuro, escreveremos, né, Elcio, sobre a história da Lex Mediari. O Elcio é o nosso escritor oficial, e eu deixo essa missão para ele, e eu sei que ele aceita. Então, gratidão, sigamos juntas e estamos à disposição para a nossa conversa, para efetivarmos essa parceria. Contem conosco, sigamos juntos, gratidão. Abraços. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite, gente, obrigada. Boa noite. E vamos conversar. Vamos conversar. Agora o slogan tem outro significado, né? Gratidão, gente. Até mais. Até mais.